Você tem expectativa naquilo que Deus pode falar ao seu coração? Eu tenho muita, querido, muita, e esses últimos dias mais do que nunca. Eu tenho caminhado olhando para a rua, procurando placa de carro, placa de caminhão, odol. O que Deus quiser falar comigo, eu estou atento. Não sei se você está assim, mas existe um anseio no meu coração muito grande para discernir esses últimos dias, os últimos comandos, o último envio. E eu queria também que você estivesse atento a isso. Eu concordo que nós somos cheios de afazeres, eu reconheço isso. Mas nós não podemos colocar Deus em um lugar menor do que o que Ele merece. Ele precisa ter toda a primazia e tudo aquilo que nós vamos fazendo, só podemos fazer quando o Senhor nos permite. E que você não perca isso de vista, principalmente nesses dias tão turbulentos, que você possa ser bem atento, ficar bem ligado no que Deus está comunicando à sua igreja, o que os sinais nos céus estão nos falando, o que Deus está querendo nos comunicar, porque eu sei que Ele não faz nada na terra, como a Bíblia mesmo fala, sem comunicar antes aos seus servos, os profetas, e eu sei que Deus está comunicando coisas ao coração da igreja, a palavra já fala isso também, e eu não sei se você estuda afinco a palavra, mas ela já se cumpriu por completo, tudo aquilo que está escrito já foi, cumprido. Agora só falta a nossa expectativa daquele dia tão esperado, onde nos encontraremos com Ele nos céus. Amém? Não sei se você tem alegria por isso, mas eu te confesso que seria bom você ter. Amém? Você está preparado? Vamos lá. Queridos, o Senhor colocou em meu coração algo, e eu confesso para você que eu não sabia, e eu fui para o dicionário procurar ver se realmente era coisa de minha cabeça ou era Deus falando comigo. Mas eu não sei se você já parou para analisar a diferença entre o que é gigante e o que é grande. E quando você coloca no dicionário, você vai perceber lá, quando você tiver curiosidade, mas eu vou te dar um spoilerzinho aqui para a gente caminhar. Mas o tema da nossa ministração hoje é Davi o Grande e Golias o Gigante. E quando nós não mergulhamos... Raíssa, que bom você aí, minha filha. Quando nós não mergulhamos no profundo do que a palavra quer dizer, dentro dos seus contextos, a gente termina, por nossa cultura, escutar algo e achar que é aquilo mesmo. E se eu falar para você dentro desse contexto gigante, você vai achar que é alguma coisa grande, sim ou não? Mas é realmente. Mas quando nós falamos grande, nós começamos a ir para outro caminho, que é completamente diferente do que é gigante. Porque quando nós olhamos para a palavra gigante, ela vai dizer referente a um humano grande, um humanoide, um homem ou uma mulher que tem um corpo grande. Esse é um gigante. Esse é o sentido de quando você vai buscar o entendimento do que é gigante. Mas quando a gente olha para a palavra grande, já é um pouco diferente, porque fala que é uma coisa maior. O que é grande? É algo que é maior. É algo volumoso, famoso, valente, benigno e bondoso. Já sobre gigante é muito pequeno o entendimento que se fala, um humanoide e um humano grande. E pensando nisso, é bem interessante, porque quando nós vamos ler a Bíblia, toda vez que a Bíblia quis falar que Deus era grande, não disse que Deus era gigante. Você vai perceber que sempre usa a palavra grande, grande no sentido de volumoso, de benigno, de bondoso, de famoso. E eu comecei a querer perceber essas qualidades em nós. Porque se tem algo que eu não sei se você já foi desafiado em algum momento da sua história, é de ser grande. E principalmente quando nós somos pequenos. Pequenos em infância, em adolescência. E tudo que a gente mais fala é que quer ser grande. Inclusive Samuelzinho de Renato e André é um problema se você chamar hoje ele de bebê, ele fica com raiva, porque ele diz que ele não é um bebê, ele já é um rapazinho grande. E, enfim, é o contexto que ele se sente confortável. Mas você percebe que até uma criança, ela já anseia por esse lugar de ser grande, de ser visto de uma forma diferente. Mas eu confesso que, se eu for conversar com ele hoje, ele não vai entender muito, mas eu acredito que ele não vai ser tão gigante. Ele vai ser um pouquinho pequeno. Mas como eu não vou conseguir entrar nesses pormenores com ele, eu prefiro deixar ele crendo que ele só vai ser grande e está tudo certo. Grande no Senhor, um grande pai de família, um grande profeta, um grande ministro. Amém. Vocês estão comigo até aqui? Por que eu falo essas coisas, irmãos?
Cada vez mais eu tenho percebido que uma palavra fora de um contexto, uma palavra mal interpretada, ela traz uma bagunça muito grande. Ela traz uma bagunça em uma conversa. Eu não sei se você já percebeu, isso acontece muito no seio familiar, quando o marido está querendo conversar com a mulher, resolver alguma demanda, e sai uma palavra sem querer, que você até queria falar de bom grado, mas foi interpretada errada, e aquele negócio que era para ficar bom, parece que fica pior do que o que já estava. Você já viu isso? Sim ou não, gente? Vocês estão aqui? Lá em casa acontecia muito, até a gente começou a orar um período, dizendo assim, para ter um espírito de confusão, porque eu falo uma coisa, você entende outra. Mas, na verdade, ela estava entendendo o que eu falava, sendo que a palavra que eu falava, ela tinha outro contexto também. Quando nós não analisamos bem essas coisas, quando vamos para as Escrituras, nós podemos achar que Deus está falando algo, quando é outra coisa, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu vou parar. Vamos para a ceia. Eu queria que você abrisse comigo aí a palavra do Senhor em 1 de Samuel, no verso 17. Nós vamos começar por aqui, dessa situação aí que fala sobre este gigante. Israel e os filisteus estavam em uma guerra, cada um em seu monte. Você percebe que os dois tinham o mesmo privilégio de guerra. Na verdade, a guerra, ela para acontecer, acontecia assim. Cada um buscava um lugar alto, para que de lá eles pudessem comunicar o outro lado. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha nenhum maluco que fosse dar o recado. Então, de cima dos montes, quando eles gritavam, aquele eco, ele chegava como um microfone do outro lado. Então a guerra ela era anunciada sobre os montes, mas acontecia no vale. Eles desciam, irmão, depois que desce, não tem mais visão privilegiada. A comunicação tem que acontecer muito bem sucedida lá em cima, porque depois que desce, não tem mais como você ter uma visão privilegiada. Por isso que a palavra do Senhor fala, eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso que de cima dos montes, você vai saber como vem o seu socorro, qual é a estratégia que Deus está te dando. Por isso que ele fala que ele é um monte, aquele monte que se você estiver nele não se abala. É um monte que está muito bem ajustado e sabe exatamente bem por que está no monte. Qual é a guerra, qual é a direção que vai ser liberada de lá para cá. Mas aqui tinha esse gigante, que a palavra fala que estava afrontando o povo de Deus. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Vocês já estão lá? Então me esperem que eu estou indo. 1 Samuel, capítulo 17. A palavra do Senhor fala que os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Dames, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Magno, tu tem quantos de altura, Magno? 1,94, irmão. Rapaz, eu fico tentando imaginar um cara desse na minha frente, ainda dizendo que quer me bater. Eu não sei não qual... A gente fala que o exército estava com medo, mas o cara era perito, conhecido de guerra, era o guerreiro dos filisteus. Mas tem um detalhe, o povo começou a se assustar e se assombrar porque eles esqueceram que estavam ali por causa do Senhor. Eles esqueceram que eles eram o exército do Deus vivo. E eles começam a ficar afrontados, eu já preguei aqui sobre isso, porque teve um detalhe nessa guerra que não era comum de acontecer. Porque Golias, por ser perito de guerra, ele não queria que a guerra travasse com os exércitos. A afronta dele é, me dá um homem, eu quero de igual para igual. E aí, irmão, ficava complicado, porque não tinha gigante no exército do povo de Deus. Gigante não tinha, mas tinha um que era grande. Vocês estão comigo? E o interessante, queridos, é que Deus, se Ele não nos ajudar, e graças a Deus que Ele nos ajuda para o seu Espírito, tem coisa que a gente não consegue entender. Por que que Deus manda Davi servir os irmãos e por que que Davi já não estava lá como um soldado? Vocês estão comigo?
Porque Deus sabia que a guerra ia acontecer. Mas Davi, que era aquele que se levantaria em nome do Senhor, teve uma oportunidade, diga comigo, teve uma oportunidade de chegar no lugar onde Deus queria. Irmãos, às vezes nós fugimos da afronta. Tipo assim, não é comigo, quem está lá, que se vire. Vai que Deus quer só resolver com eles. A pergunta é, será que Deus não quer te dar uma oportunidade em meio a uma afronta? E eu queria começar te desafiando a pensar nisso, porque era um local específico, que a Bíblia fala que por 40 dias e 40 noites, aquele gigante estava afrontando, impetrando todo dia. Não tem homem aí? Será que você não vai levantar? Manda um. Cadê vocês? Vocês não são valentes? Estou aqui. E a gente fica pensando que isso só acontece nas colinas. Mas acontece na cama quando nós vamos dormir. Cadê você? Cadê o seu Deus? Você não estava crendo? Como é que isso acontece? Você não vai ter coragem, não? E isso tudo, irmãos, eu gostaria de que você começasse a entender que essa guerra, ainda que aqui estivesse sendo declarada nas colinas, muitas dessas guerras acontecem hoje ainda em algumas colinas, ou seja, locais geográficos ao nosso redor, em algumas esferas geográficas que nós estamos, mas muitas dessas também acontecem dentro da gente, onde aquela voz fica ecoando, e nós ficamos ouvindo aquela afronta, tipo, tá vendo aí? Todo mundo confiou em você, mas e agora? Como é que vai ser? Todo mundo está esperando você comunicar, e você não vai ter coragem, vai lá fazer. E aí, você vai fazer ou não vai fazer aquele exame? Então, assim, muitas coisas acontecem. E quando essas coisas acontecem, irmãos, nós precisamos lembrar de outros detalhes, quando nós falamos de gigante ou grande. Queria que você abrisse comigo em 2 de Samuel, no capítulo 7, o verso 22. Eu vou fazer melhor. Vocês vão anotando aí, eu vou ler para ganhar tempo. 2 Samuel, no capítulo 7, o verso 22, a palavra fala: quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Salmo 145:3 fala: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Salmo 136:4. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Hoje, eu não sei se você concorda comigo, nós temos muitos inimigos declarados, abertamente. Por um tempo era escondido, mas contra a igreja, contra a família, contra muitas coisas que antigamente não era afrontado. Mas hoje há um apelo de afronta. É como se você não estivesse no Espírito, você percebe que eles estão querendo realmente que a gente perca a cabeça e tome partido de uma forma particular sobre algumas coisas que Deus não mandou fazer. Mas se você me perguntar, mas pastor, Deus não mandou a gente guardar, crer na família e tudo? Sim. Mas irmãos, Ele não conta que você, de qualquer forma, entre em uma guerra sem que você tenha noção muito clara ao seu coração que aquela esfera você está coberto pelo Senhor. Uma coisa é você defender a sua casa. Uma coisa é você defender esse princípio no seu lar. Isso aí não faz nem dúvida de que Deus já te deu essa autoridade sobre esse lugar. Mas aqui não era sobre a casa de Davi, sobre o seu pai Jessé. Aqui era uma guerra que estava acontecendo sobre uma nação, era o povo de Israel que estava afrontado, e logo eu quero que você entenda que tem guerras que Deus só quer que você tenha coragem de ir em nome dele. Aqui você vai perceber que quando Davi, ele vai discorrendo a história sobre o Golias, a Bíblia fala que Davi ganhou, ou derrubou o gigante, venceu o gigante, porque Deus era com ele. Foi Deus quem foi com ele. A vitória fica claro quando você percebe que o Senhor derrubou o gigante.
Davi foi com sua funda e com sua pedra. Muitos se falam, quando vão falar desse texto, que quando você toma uma pedrada na testa, normalmente você deveria cair para trás, mas o gigante cai para frente. E a Bíblia fala que ele cai lançando o rosto em chão, é como se Deus tivesse dado um peteleco na cabeça dele, a pedra acertou a testa, mas ele caiu para frente. Deus derrubou o gigante, mas Davi disse, eu vou, mas não era no nome dele, ele disse, eu vou em nome do Senhor. E ele discerniu que essa guerra aqui, ainda que ele fosse beneficiado, porque em determinado momento do capítulo 17, você vai perceber que tem uma promessa feita pelo rei para aquele que vencesse. E Davi se interessa por isso quando ele está chegando, sem ser um soldado, para suprir os seus irmãos, a envio do seu pai. E eu acho muito interessante essas coisas, irmãos, porque quando você vai estudar um pouco a história de Davi, você vê que em determinado momento, Davi não é lembrado. E era um momento importante, onde Deus manda o profeta ir na casa de seu pai, para poder ungir um rei que Deus tinha visto naquele local, esta pessoa preparada. Mas Davi não foi lembrado. Davi ele não foi lembrado, a Bíblia fala que ele estava nas malhadas, quando o profeta pede que os seus filhos sejam expostos, Davi não vem, como se o pai não tivesse Davi como um filho. Não é o assunto agora, mas lá na frente a gente entende o que é que realmente acontece dentro desse contexto. Por que que ele não foi lembrado como filho legítimo naquele momento? Mas aqui, em uma situação que ninguém talvez gostasse de estar presente, porque uma coisa é você ser convidado para um banquete, e outra é você ser convidado para levar o banquete para os outros. Porque Davi aqui foi convidado para levar comida para os seus irmãos, no meio da guerra. Mas em casa, onde tudo estava bonito e arrumado, por que ele não foi convidado para a mesa? O pai não lembrou. Mas Deus, quando ele está no negócio, irmão, até quando tentam nos expor a algo que a gente não quer, mas se você tem um coração disponível a obedecer, é nesses lugares que ninguém queria ir que Deus te promove. E Davi chega lá e escuta um anúncio. É como se a gente estivesse procurando na internet um anúncio de emprego. E Davi disse assim, como é, rapaz, o rei vai fazer o quê com quem derrubar esse gigante? A família vai estar isenta de impostos. Ele vai dar a filha como esposa, ou seja, vai fazer parte da família real. Irmão, Davi olha para aqui e diz assim, rapaz, eu acho que é uma boa proposta. Mas eu fico olhando aquele pequeno, grande homem, em meio àquilo tudo, ele não tem medo do gigante. E ele olha para o exército, olha para aquilo tudo e diz assim, por que vocês estão com medo? Por que vocês não vão encarar? Por que vocês estão se acovardando? Vai conversar com o rei já está perdido. Porque na cabeça dele não tem ninguém que lute por nós. Está assustado. Mas Davi, ao entender que era uma oportunidade, irmãos, não só, entenda por que o não só. Porque tem coisas que Deus vai deixar claro para você, qual vai ser os despojos que você vai ter em meio a uma guerra. E quando eu penso nisso, você tem direito de querer escolher ou não. Não são todas as guerras que você vai precisar entrar. Mas quando você tem noção dos despojos e de quem é que está sendo afrontado, às vezes vale a pena você arregaçar a manga e dizer, você não vai falar de fulano. Eu sei quem fulano é meu irmão, está comigo, e eu vou entrar nessa guerra com ele. Ô pastor, e qual seria o galardão sobre isso? Você sabe qual seria de você lutar pelo seu irmão para que ele não se perca, que ele não pereça? A Bíblia fala que você vai ter um galardão se você consegue livrar o seu irmão daquela situação de desvio, do fogo, quase se perdendo. Você vai lá e resgata esta pessoa. Deus disse, não vai ficar sem galardão quem consegue tirar o seu irmão de uma situação como essa. E às vezes nós não fazemos força para entrar nessas guerras, porque a gente acha que não, Deus vai fazer alguma coisa. E a gente perde de vista o que Deus quer que a gente esteja atento. Deus diz assim, será que ninguém entende que tem um galardão sobre isso? Além de você ter o privilégio de ir em nome do Senhor, você não vai ficar de mão abanando. Eu confesso para você que como pastor a gente já teve a oportunidade de resgatar algumas pessoas, mas eu não faço isso pensando no galardão, porque para mim não tem galardão maior do que ver seu irmão ou irmã restaurada na presença do Senhor, irmão. Não tem.
Mas de tabela, Deus não deixa nada barato para aqueles que são corajosos em seu nome. Mas vem uma perseguição ainda, sim ou não? Sim ou não, gente? Porque se você achar que é que nem na Mega Sena, você vai ficar só jogando na Mega Sena. Porque vai que o número lá aconteceu, deu certo, você ganhou e você não vai ter esforço nenhum, só de ir sacar. Se tiver dificuldade para gastar e se você achar que pode, me chame que a gente gasta junto. Mas eu quero te dizer, não vai nessa onda de jogar não, porque vai dar errado. Mas, irmãos, a gente não pode achar que Deus vai nos dar algo e o inferno simplesmente vai ficar de braço cruzado, achando que tudo está certo e nada disso ele pode impedir. Não, irmãos, nós estamos travando muitas batalhas como pequenas pessoas diante de Deus, o mais grande em nome do Senhor. E você precisa entender que os gigantes, eles precisam estar aí. Precisam estar aí por duas situações. Como aquele povo de Israel, quando aquele gigante cai. Primeira coisa que aquele povo entende é que existia um Deus que continuava sobre aquele povo. Você sabe o que é um exército de uma vez toda recobrar a sua consciência do seu general de guerra, que era o Deus vivo, por causa da atitude de um pequeno, desprezado, mas que sabia que era grande, em nome do Senhor. Em meio a toda essa confusão de grande e pequeno, eu vejo pessoas tão grandes no Senhor, mas que se olham no espelho vendo uma formiga. Olham para o espelho e dizem, mas como é que resolve uma situação como essa? E não conseguem enxergar o poder que há disponível para vencer guerras em nome do Senhor. Para resgatar pessoas em nome do Senhor. Resgatar a honra em nome do Senhor. Deus tem interesse de derrubar alguns gigantes, mas eu quero que você entenda, gigante precisa ser encarado. Precisa ser afrontado na mesma medida que ele está te afrontando. Ele precisa saber que tem alguém ali que, ainda que pequeno em estatura, sabe quem é por dentro e por que está naquela situação. Por que eu quero te dizer isso, irmão? Se você não tiver ousadia de olhar na cara do gigante e disser quem é você, você vai ficar o tempo todinho como aquele povo, querendo lutar na força do seu braço, medindo o tamanho do gigante. Mas só mede quem é o gigante, quem não sabe que é grande. Quem sabe que é grande, irmãos, não olha de baixo para cima, porque o Todo-Poderoso que o faz grande já está olhando de cima para baixo. Eu vou dizer de novo. Irmãos, o gigante ele pode ser grande para você em estatura, mas para Deus não tem quem seja mais alto do que ele, porque ele olha de cima para baixo. Ou seja, você vai olhar para o gigante e vai dizer, Deus, o que é que ele é daí? Deus vai dizer assim, pode ir que eu estou com você. Eu só quero que você olhe na cara dele e diga quem é que vai derrubar ele. E Davi disse, eu não vou em meu nome, eu disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, eu que vou te dar como comida para os animais. E vai para cima, irmão. E o que eu acho muito interessante é que como é que em meio a tantas pessoas, não tinha uma que lembrasse do que Deus era capaz de fazer. Do que Deus já tinha feito. O interessante é que quando você vai perceber também, a Bíblia não dá a guerra como vitória de Davi. A Bíblia fala que o povo de Israel derrotou os filisteus. Vocês estão comigo? Parece injustiça, né? Porque tudo que a gente quer é que amanhã nas notícias saiam que nós fomos alguma coisa. Antes de ter essas questões de Instagram, antigamente tinha, eu não lembro se era o Orkut, sei lá, não vou nem falar essas coisas, porque senão não vão saber minha idade. Mas como a gente andava em alguns lugares que tinha pessoas famosas, eu estava ali no meio dessas pessoas, e algumas pessoas tiravam foto nas festas e davam um endereçozinho para que quando você fosse no outro dia, você acessasse aquele endereço e você ia ver todas as festas daquele evento. Quem lembra disso? Mentira. Não, tem mais gente, não é possível. Quem lembra disso? Ah, glória a Deus. Irmãos, era uma ansiedade absurda que eu tinha de no outro dia dizer assim, será que pegaram uma foto boa eu do lado de alguém famoso? Irmão, esses canais bombavam, porque todo mundo queria ser visto, que estava naquele lugar, estava com fulano, estava com cicrano. Mas Davi, irmãos, ele não teve a honra, na Bíblia pelo menos, a vitória foi do povo de Deus.
E outra coisa, ele não sai dali direto para um casamento com a sua futura esposa, a digníssima que lhe daria a oportunidade do trono. Diga comigo, levou um tempo. E levou um tempo difícil, irmão. Um tempo difícil, onde a promessa para se cumprir custou quase a vida de Davi. E eu penso com você, rapaz, como é que o cara olha para um gigante, sabe que ele não é nada diante de Deus, um Deus que é poderoso, e logo em seguida, eu não sei se você pensa assim, mas por que Deus não cumpriu logo esse negócio? Por que Deus não deu diante dessa vitória tão grande e tamanha? Vamos trocar logo esse negócio aí, porque você amedrontou, vou te tirar daí, vou colocar quem realmente pode governar. Sim ou não? Me ajude, gente. Porque se a gente for parar para pensar, um rei que passa por essa vergonha diante do seu exército, como seria para ele lidar pós-vitória com o seu exército? Você imagina o rei passar no meio da rua e o povo se curve, que lá vem o rei. Que nada, esse rei, se fosse por ele, a gente tinha morrido. Vocês estão aqui, irmão? Irmãos, não acho que é difícil, porque se você procurar dentro do seu coração, você já vai perceber que você já fez isso algumas vezes. Com alguma pessoa, ou em alguma situação, quando você afrontar, dizer, quem é você? Quando você teve a oportunidade, você não fez, agora você vem para cá com conversa? Você já fez isso? Já ouviu alguém falando isso? Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos dentro de famílias é justamente essa. Principalmente quando há uma ruptura dentro da aliança, quando o pai e a mãe já não estão mais juntos, e tem uma criança ou crianças no meio, e fica naquela guerra do estica e puxa, um querendo desfazer do outro, um querendo mostrar que é melhor do que o outro, e na oportunidade que cada um tem a guarda compartilhada, um investe mais no outro para poder ver se... Enfim, eu quero me promover para que eu não perca a oportunidade de ter. Mas já teve antes, por que não fez antes? Posso ouvir um amém? Irmãos, com Deus é do mesmo jeito. Não adianta a gente querer se promover depois da oportunidade perdida. O que nós precisamos entender é que depois da oportunidade perdida, para que você seja restituído, não é por fora, primeiro por dentro. Você precisa reconhecer que você teve sua oportunidade e não foi tão perito como deveria ser. É você dizer, eu poderia ter feito diferente, me perdoe. Eu não honrei. Para que Deus, vendo verdade em seu coração, te dê uma oportunidade de novo. Porque Deus não descarta ninguém, irmãos. Deus não descarta ninguém. Mas nós, depois de uma derrota, nós queremos agora nos firmar em meio a lutas que Deus nem mandou ir, só para mostrar que estamos vivos e queremos nos promover. E o pior, que no caso de Davi, aqui com Saul, Saul foi para cima dele, querendo matar Davi a todo custo. E, irmãos, quer ver um negócio engraçado? É em período de política, de campanha que nós estamos aí, você vê quando um quer afrontar o outro com as musiquinhas, né? E lá na Bahia, irmão, quando eu trabalhei na campanha, era engraçado demais, porque quando um vereador era convencido a sair de um partido, e no meio da campanha ele vinha para cá e começava, e pula para o lado de cá, e depois o outro ia para o lado de lá, e é uma guerra, os corinhos são guerra. E aqui o povo também foi inventado de fazer uma música, irmão. Rapaz, essa música endemoniou de vez Saul. Saul ficou doido, não aguentava ouvir aquela música. Por isso que eu digo que música é poderosa, irmão. Se você tem músicas que ela te levam a um lugar, irmão, foge desse ambiente. Porque música ministra. Vai ministrar poderosamente, a favor ou contra. E as mulheres começaram a reunir e dizer, Davi matou dezenas de milhares, mas Saul só milhares. Irmão, ele queria matar Davi. Por isso que ele começa a ficar louco. Ele começa a ficar doido, querendo desesperadamente matar Davi. Agora pense comigo. A gente em sabedoria, e ele que sabia que foi levantado por Deus, ele deveria ter reconhecido que, humanamente falando, o que aconteceu com Golias não poderia acontecer. E ele perdeu a oportunidade de dizer, eu tive medo, mas Deus enviou alguém para estar comigo, para poder guardar a nossa vida. Qual o problema que tem se Deus quer levantar uma pessoa do seu lado, ainda mais sobre a sua esfera de governo, mas Deus quer fazer ela grande? Irmão, sabe quem é que vai perder se você não reconhecer?
É você mesmo. Mas se Deus está colocando uma pessoa do seu lado e dizendo, eu quero fazer essa pessoa grande, a honra é sua. Muito mais do que a pessoa. Porque Deus está dizendo, eu confio em você para preparar essa pessoa que vai ser grande. Ele não entendeu. Ele não entendeu e ficou endemoniado com ciúme. Furioso. Mas Deus estava te dizendo, eu estou trazendo uma pessoa grande para o teu lado. Uma pessoa que salvou a sua vida, salvou a honra do meu povo. E você quer acabar com ela. Entenda, Saul, você não está acabando com Davi, você está querendo acabar comigo. Porque o que te incomoda é a vitória que eu entreguei para você. Irmãos, é muito perigoso você desprezar algumas vitórias. É muito perigoso você desprezar algumas vitórias, dizendo bem assim, poxa, mas agora era eu que deveria ter sido reconhecido. Irmãos, Deus é tão poderoso que disse, o meu povo saiu vitorioso dali. Deus não tem esse negócio de partidarismo, irmão. O que importa é que nós, em nome do Senhor, estejamos bem preservados. Se o seu irmão está em vitória, celebra com ele, irmãos. Não deixa teu coração ficar triste e dizer bem assim, poxa, se eu tivesse sabendo dessa vaga primeiro, eu teria um currículo melhor do que fulano. Mas por que não me procuraram primeiro? Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Nós queremos sempre ser promovidos. Nós parece que nunca estamos prontos para se alegrar com os outros. Aí eu te pergunto, se você não consegue ter um coração para alegrar-se com os outros, você vai ter para chorar com ele? Irmãos, você precisa ter um coração muito de Deus e muito centrado no que você está fazendo. Principalmente por aqueles que estão do seu lado. Tem uma ministração, nosso irmão que já partiu para o Senhor, não o Miles Morou, o outro. Não. É ele mesmo, Miles Morou. Aqui estava vendo a cabeça Mike Murdock. Do Miles Morou, e ele fala bem assim, não vou falar em inglês porque vocês podem não entender, eu vou falar em português para ficar mais claro para vocês, entendeu? Ninguém me conhece. Olha para o seu irmão do lado e diga, ninguém me conhece. Você sabe quem é que está verdadeiramente em plena identidade, segundo o coração de Deus do seu lado? Você sabe quem é? Sim ou não, gente? Não, irmão, você não sabe não. Eu tenho quase certeza que você não sabe qual é o chamado, você não sabe para que Deus está preparando ela, você não sabe qual a esfera que Deus quer atuar. E porque nós não sabemos, nós desprezamos. Foi isso que aconteceu. Saul não sabia o que Deus já estava fazendo. E por isso ele desprezou Davi. Davizinho que por muitas vezes entrou no quarto para tocar harpa, para que aquele demônio que já estava perturbando a vida de Saul, toda vez que ele ministrava, o demônio saía. Mas toda vez ele queria pegar a lança e cravar o menino na parede. Ele não conseguia entender que aquele menino não era uma ameaça para ele. Aquele menino era o próprio Deus presente em tamanho grande em um menino pequeno. Ele não consegue enxergar, irmão. E infelizmente o fim é muito, muito terrível. Nós vemos um cara que foi levantado por Deus, morrer buscando a palavra de Deus, em um lugar que Deus nunca falaria. Ele vai procurar na feiticeira, qual seria a vontade de Deus, o que é que Deus falaria para ele. Aí eu fico perguntando, irmãos, o cara que tinha Deus o tempo todo do seu lado, ele precisa procurar Deus? Ou ele precisa discernir Deus? Sabia que na maioria das vezes nós estamos orando, Deus, cadê você? Será que Deus não está do seu lado, em forma pequena, mas poderosa e grande, dentro de alguém? E essa pessoa, na verdade, te desconforta, porque ela parece que às vezes tem a palavra que você não queria ouvir, mas é a palavra certa de Deus. E você fica, Deus, você não vai falar comigo? Ele diz, tem certeza que você quer ouvir? Por quê? Não faz sentido um cara que é levantado por Deus, em meio a uma família pequena, como Saul foi. Ele sabia que não tinha condições nenhuma de estar onde estava, mas no meio do caminho ele se perde tanto disso, que vai buscar na feiticeira Deus. Irmão, como pode, que nível a gente pode chegar, se você começar a desprezar as pequenas coisas que Deus tem colocado do seu lado?
Eu lembro em um episódio da Manancial, quem tem chegado mais recente talvez não vá lembrar e também não vá saber, mas nós tínhamos muitas pessoas ao nosso lado. Antes da pandemia, eu acredito que nós chegamos a ter o triplo da quantidade de pessoas que está aqui hoje em cada culto, no mínimo. O templo era, eu acho que 4 vezes maior do que isso, ali na Jacaúna. Mas tinha pessoas que andavam com a gente. A irmã Isabel, como profeta, foi uma das que chegava para falar para a gente, e a gente olhava. De certa forma, a gente entendia no coração, mas não sabia o que Deus estava fazendo. Mas em um determinado dia, ela olhou para a gente e disse assim: todos esses aí, não são eles que vai caminhar com vocês. E olhou para aqueles que aparentemente eram os menores, os Davizinhos, e disse: Deus quer levantar esses. Eles vão ter a essência de vocês. É esses que Deus quer fazer grande. Irmãos, o que é que vocês acham que aconteceu? Diga comigo, é exatamente isso. Os gigantes começaram a ser retirados no peteleco por Deus. Sai esse. E eu não estou falando mal de ninguém, irmão. Mas quem se coloca como gigante diante de Deus, vai cair diante do homem grande que ele é. Porque Deus é grande e poderoso. Não chega na presença de Deus nunca como alguém grande demais, porque maior do que ele não tem um sequer. Por isso que cada vez que você começa a crescer em Deus, você precisa entender que a essência da grandeza só pode vir de Deus, não tem outro que nem ele. E Saul se perde. Mas Davi, não. Davi não. Você concorda que foi uma luta bem difícil para ele ter travado nesse período com o gigante? Sim ou não? Mas a Bíblia não deixa claro que ele sequer teve medo. Quando nós perguntamos 3 vezes uma coisa, é porque nós queremos entendê-la. E eu tento ler esse texto, eu não vejo Davi querendo entender, porque ele está querendo ganhar coragem. Ele queria era que cada vez mais as pessoas falassem a promessa. Para dizer assim, vocês estão lembrados, é o rei que está falando isso, né? Qual é a promessa que ele disse? Ao povo disse assim, ele vai isentar a família do imposto, ele vai dar a sua filha como esposa. Aí ele chegava para outro povo, o que é que o rei disse mesmo? Vocês estão lembrados, não é isso? Isso é. Depois agora eu vou conversar com o gigante. Por quê? Era como se Davi estivesse dizendo bem assim, quanto mais pessoas lembrarem da promessa, na hora que esse gigante cair, não vai ter como dizer que é mentira minha. O rei não vai ter como me negar o que ele está prometendo. Vocês estão comigo, irmão? Davi não estava com medo. Você não vê Davi com medo. Se ele tivesse com medo, ele ia com a armadura de Saul. Ele disse que, rapaz, esse negócio me deixa pesado. Eu vou com a minha fundazinha, com as minhas pedrinhas. Porque eu vou em nome do Senhor. Irmãos, eu vejo que essa guerra, ela não foi grande para Davi. Ela não foi grande porque foi uma batalha que se travou fora dele. Se travou em nome do Senhor. A maior guerra de Davi, o maior gigante que ele pode ter enfrentado, foi as vozes daquele que estavam do lado dele, a favor dele, dizendo, mata Saul. Se você não matar, ele vai te matar. E é quando sai aquela palavra de, eu não tocarei no ungido do Senhor. O que é que eu queria brevemente te falar? Irmãos, cuidado com o que você faz, com pessoas que ainda que perdidas, ainda que confusas, por um momento, perturbadas, em nome do Senhor, cuidado com o que você faz com essas pessoas. Ô pastor, mas e aí? Diga assim comigo, na esfera de governo, levantada por Deus, quem lida é o próprio Deus. Era o que Davi estava dizendo, enquanto ele tentar me matar, Deus vai me dar livramento para fugir. E ele foge, irmão. É nesse momento que ele dá uma de doido, ele espuma a boca. Rapaz, de tudo que você imaginar, Davi fez para não ser atingido por Saul. Mas nessas guerras, é algo muito interessante que eu vejo que acontece. Eu passei por isso de muito perto. Quando Saul tenta matar Davi, a primeira coisa que a gente entende é que toda a família de Saul deve ficar a favor de Saul. Sim ou não? Mas se eu te falar que está errado?
Isso é um conceito nosso. Irmãos, eu quero te falar uma coisa do fundo do meu coração. E tente receber em espírito. Irmãos, a pessoa pode ser seu parente de sangue. Mas se ele estiver quebrando o princípio do Senhor, escolha o lado de Deus para ficar. Não vai na mesma seara dele não, que vai respingar em você. Mas é meu parente. Não vai deixar de ser, irmão. Mas ele está escolhendo um caminho contrário ao que você conhece. Não tenta colocar essa conta na mão de Deus que não vai colar. Se você quer fazer alguma coisa, faça na luz, dizendo, Senhor, me dá uma estratégia, faz alguma coisa. E Jonathan, o filho de Saul, fica a favor de Davi. Por quê, irmãos? Porque era muito claro que Davi não estava fazendo nada a não ser ajudando. Davi era uma bênção para a casa do pai, mas o pai não estava enxergando. E Davi socorre, ou melhor, socorrido por Jonathan, tem sucesso. Aí eu te pergunto, ô pastor, mas a Bíblia não fala que nós precisamos honrar o nosso pai, a nossa mãe? Você acha que neste ponto aqui, Jonathan desonrou seu pai? Sim ou não, gente? Não, irmão. Você pode simplesmente não estar a favor de uma situação que a pessoa está escolhendo sem desonrá-la. Você pode e deve. É porque nós não fazemos isso que perdemos a oportunidade de ver vitórias de Deus no meio da nossa família. Porque nós queremos ser melhor do que Deus, nós nos achamos o gigante daquela situação e queremos arrancar as coisas na força. Quando Deus diz, diga não, não se mexa não. Tenha coragem de dizer, eu não vou compactuar com isso não. Não vou. Não vou porque eu sei o que Deus está mandando fazer. Mas isso não quer dizer que eu estou te abandonando. Eu estou em um lugar te esperando, na luz. Se você precisar de minha ajuda, me procura. Vocês estão comigo, irmãos? Mas nós perdemos a linha e queremos fazer o que Deus, nessa guerra, está dizendo. Quem vai derrubar sou eu. Quem derruba sou eu. E se você não discernir isso, eu queria que você abrisse comigo. Você vai perceber aí. Deixa eu achar aqui onde é que está. Abra comigo aí, 2 Crônicas, no capítulo 20, o verso 17. E eu já vou terminar. 2 Crônicas, no capítulo 20, o verso 17. Vai colocar aqui, filho? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Ou ele está dizendo, fique em casa? Bom, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e eu, o Senhor, estará com vocês. Irmãos, eu confesso para você, é melhor a gente entrar no murro do que Deus dizer, não levante a mão não, fique parado. Só fique firme. E eu lembro daqueles filmes de guerra, principalmente quando tem um povo romano, quando eles têm uma estratégia na linha de frente, e eles colocam os escudos, escondendo os que estão atrás, e fica como se estivessem vulneráveis. E o inimigo parte para cima, e o de trás está dizendo, ninguém se mexe, todo mundo parado, e a pessoa aqui parada, vendo o inimigo chegando bem pertinho assim. É. Quando vai chegando bem pertinho, ele diz, agora, eles vêm para trás assim, os de trás levantam a lança e pega todo mundo de uma vez só. Eu entendo que era basicamente isso, Deus dizendo, fique parado. E o inimigo vindo para cima de você, Deus, fique parado, fique firme. Você olhar na cara do gigante, ele vindo para cima de você, e você olhar no olho deles e dizer assim, Deus está comigo. Pode vir. E você crê naquela guerra que Deus vai derrubar o gigante. Se você tiver coragem de ficar firme. Se você entender que é Deus que está com você. O que é que eu quero te dizer? Irmãos, o medo ele só pode vir se você não souber por que você está indo. Eu vou dizer de novo. O medo ele só vem porque você não sabe por que você está indo. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Eu vou dizer de novo. Você só tem medo porque você nem sabe por que você está indo. No dia que você souber por que está indo e quem está indo com você, você vai ficar firme, porque você sabe que Deus está com você. Sabe quando a gente não sabe se Deus está com a gente?
se Deus quer que eu vá para onde eu estou indo. Será que Deus quer que eu vá? Aí você vai ter medo. Mas se Deus disser, vá, Gustavo, pode ir. Mas Deus, ninguém me disse nada. Mas você escuta. Aí a gente é tão contraditório que a gente diz, eu vou buscar Deus para Ele falar comigo. Aí depois que Deus fala, se agora eu vou buscar para saber se foi Deus. É sério, irmãos. Perceba se não é assim. Você está no seu quarto orando, aí Deus te traz uma palavra assim, Senhor, foi o Senhor? Agora eu vou entrar em uma campanha para saber se foi. Você nem conhece se foi Deus que falou. Como é que nós vamos avançar e ficamos esperando? Senhor, o Senhor falou, eu disse, não é brincadeira. Você não consegue repetir a mesma coisa 3 vezes, quer que Deus faça 4? Não, irmão. É uma questão de fé, depois que Deus falou, vá você ter certeza se foi ou não. Por que Deus tem interesse que você entenda? Irmão, se Ele falou uma vez e você não entendeu, você acha que na segunda você vai entender? Não, o que você está dizendo é Deus desenhe. Faça alguma coisa assim que eu consiga ver. Diz, não, é pela fé, irmão, não é pela vista. Porque se você não discernir Deus no seu espírito, no meio da guerra, é capaz de você matar Deus. Foi por isso que Saul não morreu, irmão. Porque no meio da guerra, na caverna, na oportunidade certa que Davi teve, disse, agora eu mato. E todo mundo disse, vai lá e mata ele. Ele só chega lá e corta um pedacinho do manto dele e volta. E naquele dia, mais uma vez, Deus mandou uma mensagem para Saul, dizendo bem assim, irmão, hoje eu te entreguei na mão do teu inimigo. Tu vai continuar matando ele, ele não é teu inimigo. Ele teve a oportunidade de te matar. A Bíblia fala que Saul estava com dor de barriga, entrou na caverna para usar o banheiro daquele tempo. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu não sei se eu teria coragem, porque antes de eu entrar eu ia até o fim, vai ter um urso. Mas graças a Deus só estava Davi lá no fundo. Não deve ter ficado bom o cheiro lá para trás, porque não tinha saído, eu acredito. Mas ele chegou lá e cortou o pedaço do manto e voltou. Porque Deus queria falar para Saul, Saul se arrepende, Saul, ele não quer te matar, quem quer matar é você está escolhendo a pessoa errada para matar. Aí eu te pergunto, por que Deus não tirou Saul do trono logo, irmão? Porque enquanto você não discernir que as vozes que precisam ser silenciadas dentro de você, irmão, para que você assuma o trono que Deus tem para você, você vai ficar rodando, sendo perseguido, porque Deus só coloca no trono quem obedece a Ele e escuta a Ele. Porque a nossa maior guerra, irmão, não é tomar uma decisão porque nós temos poder, é tomar uma decisão por saber se Deus quer que tome ou não. Vocês estão comigo, irmãos? Muitos querem estar num lugar de autoridade para dar ordem. Mas essas pessoas não discerniram que é perigoso você estar num lugar de autoridade para dar ordem, que Deus não quer que você dê. É perigoso. É por isso que nós não discernimos dentro de casa essa esfera de governo que nós temos. Nós falamos e damos ordem para nos agradar, mas Deus quer isso mesmo? É assim que Deus disse que tem que ser? Será que nessa hora não era hora de você ficar calado? E dizer assim, eu tenho uma oportunidade de te fazer ser exposto por todo mundo. Mas eu quero te dizer que eu vou deixar Deus tratar com você. Mas nós, na primeira oportunidade, nós somos o primeiro que puxa a espada e degola. E às vezes degolamos aqueles que estão conosco, do nosso lado. Porque nós queremos ser gigante e abrimos mão de ser grande. Nós queremos ser reconhecidos, mas não discernimos que já somos grandes no Senhor. Nós queremos um trono que nós não tínhamos direito, mas por Ele, nós somos herdeiros do trono. E lutamos por um trono. Vocês estão comigo, irmãos? Rapaz, que cilada do inferno. E a gente não pega. Você em Cristo já está sentado com Ele nas regiões celestiais, onde todas as bênçãos por Ele já estão liberadas para mim e para a sua vida. Como é que nós enganamos, ou deixamos-nos enganar por Satanás, querendo ter bênção de Deus? Irmão, é como Deus dissesse, assuma uma posição, pare, vá para o trono que você vai receber a bênção. Mas quando você chega no trono, você precisa entender que você só tem direito a Ele por causa de Jesus. Você não fez nada. Posso ouvir um amém, irmão? O trono que Deus tem para você, você chega reconhecendo que só é possível por causa dEle. Não adianta querer ser grande ali. Ali só tem um que é grande, e é Deus. E eu digo para você, eu me conforto, irmão, em querer ser pequenininho mesmo. Inclusive eu brinco com alguns irmãos, quando... Pastor, estou orando por você, você lembra desse vasinho pequeno mesmo. Ora por mim. Eu preciso de oração. Outras histórias que dizem, pastor, ora por mim, porque a oração do pastor pode muito. Quem disse isso, irmão? Onde é que está na Bíblia?
A Bíblia fala, ora um pelos outros. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração do pastor tem todo o poder. Irmão, eu não recebo essas coisas porque isso é cilada do inferno. Quando chegam querendo me dar ibope demais, de uma posição que eu não tenho, irmão, se você não for rápido para reconhecer que Deus te colocou ali, você vai querer ser gigante, quando você deveria continuar escolhendo ser grande, porque você só pode ser grande se você reconhecer que você é pequeno. E toda vez vai vir essa cilada, querendo colocar você em uma posição de gigante. Irmão, sai daí. E eu vou finalizar dizendo algo, em um período como esse político. Irmãos, eu vou falar aqui, e eu queria que você estivesse com seus ouvidos atentos. Cuidado em período de política. Cuidado. Porque tem muita gente que diz, mas fulano é pastor, ciclano é pastor, vamos votar nele. Irmãos, um cara que sabe, e ouviu por Deus, que ele é para ser pastor, ele troca a posição do pastoreio para um cargo político, ele não sabe quem ele é. Me desculpe pela sinceridade e a empolgação de vocês. Irmãos, se ele sabe que ele foi levantado como pastor e usa o nome do pastor, ele nunca deveria trocar essa posição para ser político. Nunca! Ô pastor, mas a gente não precisa de pessoas de Deus lá, precisa, mas pastores não. Nós precisamos de pessoas de Deus, com caráter de Deus, que defendam a família. Pastor não! Não venha usar o nome que Deus deu, que é sobre todo nome, para representar a sua paternidade, para ter vaga política. Irmão, em nome de Jesus, me ajude. Uma pessoa dessa vem me pedir um voto, mas ele não sabe nem para quem ele está pedindo. Aí eu vou colocar um pastor que deveria saber ministrar para o povo, no ninho de covil, que ele não está preparado para aquilo, irmãos. Deus não vai com ele. Por isso que a maioria é corrompido lá dentro. Aí depois diz, eu votei porque era pastor. Deveria ter discernimento antes de fazer isso. Vote em quem tem capacidade política. Pessoas que já fazem alguma coisa, que você olha e vê o fruto, vê que tem uma aprovação de Deus para aquilo, vê que é uma pessoa que não se corrompe num caráter. Aí eu digo a você, pode votar, irmãos. Agora não espere eu chegar aqui de cima e dizer, vote em fulano e ciclano. Nunca. Nunca. E eu digo para você que Jesus me consuma hoje, mas nesse púlpito não sobe um político, porque esse púlpito é do Senhor, e no dia que eu trocar essa esfera de governo, irmão, pode levantar e ir embora, eu desviei. O que eu quero que você esteja atento é que você precisa voltar em pessoas que defendem princípios, e não passar a defender agora. Já faz isso, já fazia isso, já estava lutando por isso, agora quer lutar agora. Irmão, me ajude em nome de Jesus. Quer ser gigante, vá ser no mundo. Mas se quer ser grande, continue onde Deus te colocou. A igreja precisa acordar. Realmente nós estamos em uma guerra, irmão. Em uma guerra ferrenha. Se tem uma campanha que eu digo para você que vai ser uma guerra de voar pescoço, é essa. Mas Deus tem interesse em comunicar ao seu coração quem Ele quer, quem está pronto. Ainda que pareça que seja o menor, mas se Deus estiver com ele, ele é o grande. É ele quem Deus vai levantar. Aí eu vejo igreja, irmãos, em nome de Jesus, eu falo isso com tristeza, sem ser melhor do que ninguém, mas é que vocês orem mesmo. Tem muito pastor se perdendo nessa política, tão confuso. Eu faço parte de grupos de pastores do Brasil todo, e eu vejo pessoas brigando, pastores, porque estão brigando por homens e não por Deus. Pessoas que dizem, foi Deus que enviou o Jair Messias. Irmãos, eu até posso crer nisso, mas eu não tenho como afirmar, Deus não disse isso para mim. Agora que Ele está defendendo a família, os princípios que eu creio, é outra coisa. Mas eu preciso ter maturidade para falar a verdade. Eu não posso querer respaldar dizendo que foi Deus. Vocês estão comigo, irmãos? A igreja precisa amadurecer. Porque nós precisamos fazer com que ele seja reeleito. Meu irmão, se eu quiser fazer o que Deus não quer, não adianta eu me desgastar, porque nunca vai acontecer. Eu vou dizer de novo, não adianta você se esforçar para o que Deus não quer, porque você nunca vai chegar, em nome de Deus, onde Ele não quer que você chegue. Em nome de Deus, não. Que fique de vacina para vocês, irmãos. Mas nessa igreja, a verdade, ela vai ter que prevalecer.
porque eu quero que essa verdade prevaleça na sua casa, prevaleça no seu coração. Não se negocie com ninguém. Assista o culto de quinta-feira passada. Já está no Spotify, já deve estar no YouTube também. Está no YouTube já? Ainda não, mas está entrando. Irmãos, não seja conivente com o que Deus está mandando você cortar. Não seja. Porque dura coisa vai ser essas pessoas chegarem diante de Deus e dizer assim: Senhor, viu lá? Consegui fazer uma obra aqui, uma obra ali, consegui recurso para ali, para aqui, ajudei aquela igreja com os... Deus diz assim: quem disse a você que eu pedi para você fazer isso? Posso ouvir um amém, irmão? É a mesma coisa que a pessoa vai chegar: viu lá, Senhor? O empresário que eu sou, bom, bem sucedido, consegui liberar dinheiro para pessoas, ajudei muita gente. Deus diz assim: eu te chamei para o púlpito, por que você não ouviu isso? E da mesma forma, aquele que está no púlpito, Deus diz: quem disse que eu te chamei para o púlpito? Eu te chamei para pastorear pessoas numa empresa. Por que você não foi para lá ser gerente quando eu te mandei ir? Eu tenho certeza no que eu vou te dizer, tem muita gente que está usando o dom no lugar que Deus não mandou você estar. Não confunda o que está dando certo com a aprovação de Deus. Eu vou dizer de novo: não confunda o que está dando certo com a aprovação de Deus. Busca no Senhor, irmão, enquanto há tempo, o que Deus tem para você. Busca no Senhor o que você tem coragem de expor para outras pessoas. Meu candidato. Irmão, você tem noção do que é isso que você está fazendo? Agora eu busco perfil de pessoas que não dizem assim: eu sou do Senhor Jesus, sou contra isso, isso e isso. Já que você tem coragem de validar uma pessoa que você não conhece a vida, por que você não valida Jesus que você deveria conhecer? Eu não vejo essa ousadia, essa coragem. Vocês estão comigo, irmãos? Em nome de Jesus, me ajude e continue me amando. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, ser uma igreja madura. Se você não sabe, não entre nessa guerra. Fica quieto esperando. Dá uma de inteligente. A Bíblia fala bem assim: ó, é até aqueles que ficam calados se passa por inteligente. Está em Provérbios. Fica olhando. Fulano vai votar em... Não, aquele vai votar em Cicrano. Deixa eu ver por quê. Fica observando. Olha pessoas que são referências para você. Busca saber por que eu deveria votar em fulano, por que eu deveria votar em Cicrano, quem é Beltrano. Irmão, em nome de Jesus. Porque senão aí você vai ver aquela multidão dizendo: eu cheguei em um lugar, Martins, a igreja parecia toda boa, estava tudo bem, bonito. Do nada, eu descobri, do nada o que, irmão? Tu foi fazer o que lá? Antes de você dizer que você faz parte de algum lugar, busca um motivo para não querer ficar. Se você não encontrar, fica. E eu não estou te dizendo que esse lugar é perfeito, eu estou te dizendo que pelo menos você está entrando em um campo que você já não está entrando errado. Irmãos, não é porque nós fizemos isso num casamento ou em algumas outras coisas sem perceber. Porque eu queria, em nome de Jesus, não quero não que você levante a mão não, eu tenho até receio de fazer isso. Mas de que antes de que você casar, você procurou saber quem era a família da sua... Qual eram os projetos dela. Se realmente era essa pessoa que Deus estava falando para você. Você vai perceber que nós estamos errando desde sempre. Nós trocamos a oportunidade de emprego pelo salário. Porque nós não acreditamos que entrar em um lugar ganhando menos pode ser a porta que Deus quer para me promover, para ganhar muito mais do que em qualquer outro lugar. Irmãos, Deus pode estar te colocando em um lugar que você não quer, mas a validação do seu coração vai te levar para um lugar que você nem imagina. Mas isso é para quem crê. Era Davizinho correndo e Deus dizendo: o trono é teu. Como, velho? O cara quer me matar. Era como se Deus dissesse: uma hora acaba, Davi. Uma hora acaba. Só não guarda no teu coração rancor. Uma hora acaba, Davi. Mas sabe por que a Bíblia tem a honra de dizer um homem com coração segundo o de Deus? Porque ainda que ele pudesse se irar, ele não fazia. Ele honrava o Senhor nos extremos. Ele preferia morrer do que fazer algo para continuar respirando, mas desagradando a Deus. E quando ele fez isso, ele pagou até o último minuto por essa decisão errada que ele teve. Mas quando ele entendeu que ele precisava se arrepender, ele se lançou. Ele disse: Senhor, não me abandona. Porque ele sabia que a única coisa que ele tinha de precioso não era o trono,
era a presença de Deus, e ele tinha trocado ela pelo seu prazer. E Deus disse: sai do trono, Davi, não tem como você ficar aí não. E a Bíblia fala que depois de muito tempo obedecendo longe do trono, Deus disse assim: Davi, volta, porque o povo está te chamando. Chega uma hora que Deus vai dizer assim: volta, está tudo certo agora, seu coração está pronto para voltar. Mas nós erramos numa coisa, uma semana depois a mesma coisa, aí uma campanha para não errar por essa coisa. Quando é na outra semana, outra campanha, para quê? Para não errar na mesma coisa. É na outra semana, outra campanha, para quê? A mesma coisa. Irmãos, em nome de Jesus, eu brincando com alguns irmãos, eu digo: eu fico feliz, vamos errar por outras coisas. Ô pastor, você quer que o povo erre? Pelo menos que seja por outras coisas, que você possa chegar diante de Deus: Senhor, não sabia, mas pelo que já sabe, em nome de Jesus. Nós precisamos errar por outras coisas. Errar porque você ainda não conhecia. Errar porque você, sei lá, foi precipitado. Mas que pelo menos você tenha um orgulho de dizer: eu saí de onde eu estava, eu avancei um pouco mais. E eu finalizo dizendo para vocês, irmãos: a escolha é sua de querer ser gigante ou querer ser grande. Mas para ser gigante você faz na sua força. E para ser grande você faz na sua morte. Quando você diz: ele precisa viver em mim para que isso aconteça. E cada vez mais, irmãos, que você decidir se humilhar e descer, se prepara que Deus vai te expor. Porque Deus precisa de pessoas que realmente diminuam para que Ele cresça. Agora é muito poderoso, irmão. Eu ia falar até de outra pessoa. Eu ia falar de José, eu ia falar de tanta gente. Mas não consegui sair. Mas José foi lançado pelos seus irmãos, em silêncio, calado. E na hora que ele decidiu pedir um favor para uma pessoa, irmão, parece que aquela pessoa esqueceu dele. E hoje, meditando, Deus disse assim: rapaz, foi eu que não quis que ele fosse lembrado naquela hora. Mas na hora certa, que Faraó tem um sonho, que chega no ouvido do padeiro que tinha escutado dele, ele disse assim: eita, era para eu ter pedido por fulano, ou copeiro, perdão. Na hora que o copeiro lembra que tinha um cara que tinha a habilidade do Senhor para revelar sonhos, mas essa pessoa ainda não estava no trono, estava na prisão. Irmãos, eu quero te dizer que pode até parecer que você está em prisão, mas se Deus estiver com você, você está livre. Porque se Deus entra e sai de onde você está mais livre do que nunca. E na hora certa, irmão, Deus vai fazer um inferno se estremecer, mas o seu nome vai ser lembrado na assembleia. Vai dizer assim: tem um que está escondido, que ninguém está vendo, mas Deus está com ele lá. E quando ele chega, ele diz: foi Deus, Faraó, que falou com você. Foi Deus que falou com você. Sem pretensão nenhuma. Ele só disse: o sonho é isso, e foi Deus quem te disse. Só isso. E volta, irmão. Volta para o seu lugar, humildemente. E na hora que eles estão militando, como é que nós vamos levantar uma pessoa que saiba governar, mas que tenha a habilidade que esse jovem tem? Quem era o jovem? Diga comigo: José. Que estava onde? Na prisão, irmão. Mas é porque na nossa limitação humana, ninguém sai da prisão para um trono. Mas na de Deus, você saiu da morte para a vida. Imagina da prisão para um trono. Aleluia. Aleluia. Irmão, não se engane. Não queira ser gigante na sua força. Se humilhe para ser grande na presença do Senhor.